E falando de cabeça, a gente traz muito pessoal dos esportes, inclusive luta, majoritariamente luta. Sempre fica aquela coisa, a discussão que eu comecei a colocar isso muito em voga depois que o Paulo Filho, que é um ex-atleta de MMA, judô e jiu-jitsu, teve aqui e a gente falou a respeito. E a gente estava trocando uma ideia com o Paulo Lozada, troquei uma ideia com você também antes de você vir. Paulo Lozada. Gente boa. Um abraço para ele. Então, cara, vamos começar partindo desse princípio. A gente falou bastante do trauma encefálico crônico, não é isso? É porque eu sei a gíria não, eu sei a sigla em inglês, em português, traumatismo crânioencefálico. Vamos lá, tem encefalopatia traumática crônica. Perfeito. Ou seja, é tudo, porque é tudo em código, né, cara? Não é medicinês, né? E é mais falado em inglês do que em português, cara. O CTE, né, que eles falam. O CTI. Por que isso ainda é tão incipiente aqui no Brasil, quando se fala, cara? Cara, eu acho que, assim, se a gente for olhar, né, ano passado o UFC publicou um protocolo, né? Então, assim, quando o cara tem algum tipo de concussão, né? Então, assim, vamos supor, saiu de uma luta e teve algum sintoma, uma perda de memória, ou então desmaiou, eles criaram um protocolo. Sim. Né? E, assim, foi ano passado isso, né? E a gente vê, é comum as coisas demorarem um pouco a chegar aqui. Então, se o primeiro protocolo começou agora, né, lá... Porra, no Brasil, então... Normalmente demora um pouco. Tem uma caminhada ainda. E, assim, a gente sabe, né, que acontece. Quando a gente tem esses impactos na cabeça, né, é como se o nosso cérebro ficasse meio assim, preocupado, né, o sistema imunológico começa a ficar ativado ali. Então, você tem uma inflamação ali acontecendo. Inflamação? Neuroinflamação. Ah, tá bom. Né, por causa da pancada, né? Sim. Vamos dizer assim, sacudiu, balançou, então vamos entrar em alerta aqui, porque alguma coisa vai acontecer. Então, fica existe uma mudança ali, até metabólica. Né? Dá uma febre, digamos assim, grosseiramente falando. Vamos botar assim, bem uma febre, como se fossem células vão ficar ativadas, né? Quando elas se ativam, elas mudam de formato, elas começam a liberar outras substâncias. Então, fica todo um ambiente ali diferente. Só que a gente sabe que isso fica desse jeito por até 5 semanas. Né? Então, tem duas coisas que podem acontecer, né? Ou você tem um segundo impacto, que é você ter, vamos supor, você tem um trauma hoje, desmaiou, ficou tudo bem, mas aí semana que vem você tem outro trauma e aí você fica muito pior. Vamos supor, entendi. O cara vai direto pro coma. Caramba, o que aconteceu? Né? Muitas vezes é porque já estava no estado inflamatório. Né? A gente também sabe, cara, coisas que a gente ainda não explica 100%, que tem diferença genética. Então, eu posso ser atropelado ali na rua, Deus me livre, né? E ficar de um jeito, ficar pior ou melhor do que você. E os dois podem ter o mesmo trauma, você pode ficar muito mais grave, eu posso ficar muito mais grave, por questões ali imunológicas. Né? A inflamação pode ser pior para um do que para o outro. Né? Entendi. Isso muda. E a inflamação por si já pode deixar sequelas. Já. Né? Então, você imagina, uma pessoa que tem, vamos dizer assim, uma inflamação pior do que a outra, vai ter mais problema. Mas, assim, voltando ao protocolo lá dos caras, né? E, assim, a gente sabe que isso aí dura 5 semanas. Então, né, é o tempo aí mínimo que a gente botaria para supor aí que seria um tempo de descanso, né? Mínimo, né? Mínimo. Aí os caras botaram um protocolo assim, beleza, 2 dias de descanso. Primeira fase do protocolo. É sério? Primeira fase, 2 dias de descanso total. Já achei um pouco, né? Pouco, mas beleza. Aí depois o cara vai aos poucos, né? Começando a fazer um treino sem contato, né? E aí, eventualmente, se ele tiver sem sintoma, ele pode ser liberado por um médico, não diz também que médico. Tipo, provavelmente da comissão atlética. Né? Mas assim, né? Tá lá. E aí se liberou, beleza. Mas assim, é claro que eles não, pelo que eu vi, eles não liberaram o protocolo oficial deles, assim. Disseram só como é que funciona. Vai ser assim e tal. Eu não tive acesso a ele inteiro. Mas isso é um protocolo de quê exatamente? De concussão? Concussão, Entendi. Só que aí, cara, o cara preenche um questionário. Se ele tiver sem nenhum sintoma, vamos supor que passou 2 semanas só. Será que está na hora dele voltar mesmo a treinar? Treinar pesado? Que imagino também a cabeça do cara. Pô, já estou 1 semana sem treinar. Eu vou ter que treinar triplicado agora. Vou chamar todo mundo, né? Para me ajudar, para fazer sparring com geral. Vou botar... Entendi. Né? Vou entrar com tudo. Então, assim, eu fico ainda muito assim, cara, preocupado com essas coisas. Só que o bom, né? É que só mais ou menos 17% dos lutadores, né, que é quem mais tem problema com isso, que vão ter demência, por exemplo. Mas como é que você sabe esse percentual? Isso tem estudos mostrando.
né? Eu te mostro depois. Isso Tá bom. tem um negócio muito legal que eles Pô, pegam mas várias... 17% é gente pra caralho. né? Sim. Não é só 17%. É só que eu digo porque, assim, não é 90%, né? Porra! Mas, assim, pensa que a maioria das pessoas vai ficar bem. Então, isso, infelizmente, atrapalha um pouco a gente, né? Atrapalha na hora de fazer diagnóstico? De fazer você diagnóstico, mas assim, de fazer a prevenção, de falar, olha, cara, isso aqui é muito importante. O cara fala assim, mas eu tô aqui há 20 anos e não deu nada, né? Entendi. Então, assim, esses 17, que é muita gente, mas que parece pouco se você for olhar, que tem 83% que estão tranquilos, né? Acabam se prejudicando porque, assim, né? Talvez a gente não consiga ainda dizer quanto que isso é sério para quem for afetado. Entendi. Mas o diagnóstico, ele é sempre clínico ou já tem alguma máquina, alguma coisa que ajude na hora de fazer? Cada dia parece uma novidade, né? Entendi. Hoje, oficialmente, a gente só vai dizer depois da biópsia, né? Entendi. Para dizer que é. Mas, assim, o que eu acho também, que eu não vejo ninguém falar muito sobre, né? Mas acho que é interessante de pensar, é que, assim, será que não era uma ideia esse pessoal que luta profissional já fazer acompanhamento desde sempre? Porque aí, por exemplo, ele pode fazer o questionário tem um questionário de concussão, por exemplo. Ele pode fazer outros de demência, pode fazer vários questionários antes de começar a lutar profissional. Então, você já vai saber como é que ele era no dia que ele começou, no dia 1 dele. Se ele fizer aquilo ali a cada 2, 3 meses... Bacana, hein? Primeira hora que aparecer alguma alteração, a gente já liga o alerta ali. Opa, o que está acontecendo? Bacana. E, assim, eventualmente, talvez tenha algum exame que possa ajudar. As comissões atléticas, elas têm que te licenciar para que você fique elegível a aceitar uma luta, quando você se coloca num evento de grande porte. Seria legal se o cara, ao entrar, responder um questionário para que fosse a referência, né? Eu acho. Nem sei se já tem. Estou falando aqui baseado no que você trouxe. Eu sei que existe esse negócio de você ter isso como referência, né? Entendi. Mas nunca para mim ficou muito claro se todo mundo faz o questionário, se você faz aí se você quiser. Sabe, o que eu acho estranho disso é que sempre tem umas lacunas, assim, umas partes, esse negócio de 5 etapas. Pô, ninguém falou quanto tempo cada etapa é. Não, se estiver bem, você volta, mas passou quanto tempo ali? Foi 1 semana, foi 2? Porque a gente sabe que o ideal seria, né? Teoricamente, se fosse 4, 5. Mas você, assim, ó... É difícil. É difícil, mas as suspensões que eu vejo são grandes, cara. Quando o cara sai muito avariado da luta, ele fica 180 dias sem poder casar nenhuma luta. Maravilha. Quanto a não treinar, eu não sei. Porque você está falando de um protocolo específico. Não, estou falando de suspensão que os atletas ganham ao encerrar uma luta e o médico examinar. Mas aí tem 2 coisas. Vamos supor... O cara nocauteado, por exemplo, eu acho que ele fica 180 dias sem poder lutar de novo. Acho ótimo. Mas será que ele está levando soco na cara treinando nesse meio tempo? Não sei. Tem isso. Entendi. E outra. E o cara que não ficou tão ruim, mas talvez ele não foi nocauteado, mas depois ele teve algum sintoma. Entendi. Né? Sim. Isso a gente perde um pouco o controle. Mas isso aí já, assim, tá excelente, né? É chato o cara ficar 6 meses sem lutar, né? Deve ser desesperador. Então, eu imagino que o cara... Na minha cabeça, o cara deve estar treinando mais ainda. Na minha cabeça, assim. Se eu fosse falar assim, cara, eu vou ficar 6 meses sem, né? Entendi. Mas assim... Eu acho que é o que a gente falou. Já tem estudos tentando encontrar algum marcador, seja um exame de ressonância mostrando alguma coisa mais cedo, que seria ótimo se a gente conseguisse alguma coisa assim, de certeza, né? Seja um exame do líquor, né? E tem alguns exames também que a gente não vai dizer que é, o que não é, que pode ser usado, o que não pode, mas estão aparecendo muitos exames não invasivos agora.